8. E nesse vídeo vamos fazer um unboxing e apresentar as primeiras impressões e as funções básicas do gimbal Xeon Smooth Q3. Esse aqui é um dos melhores custos-benefícios do mercado. Ele promete ter funções tão boas quanto os gimbals mais caros, porém com um preço bem mais acessíveis. Então vamos ver agora se é tudo isso mesmo. Então vamos para o unboxing, mas antes já aproveite e deixe seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Estarão chegando muitas novidades para mostrar aqui no canal. Então vamos abrir a caixa deste gimbal, desse suporte inteligente, que é o Smooth Q3. Ele é um suporte de preço relativamente bom, perto dos profissionais, dos caros. Comprei no AliExpress, aproveitei a promoção. Tem inclusive um vídeo no canal dessa promoção aí, mas agora que ele chegou nós vamos fazer um unboxing e eu vou testá-lo. Vamos abrir a caixa então. Então aqui está, a caixa é uma caixa bem resistente, muito boa. Aqui na frente vem a foto dele com o modelo, ela vem lacrada. E aqui do lado tem algumas especificações em inglês e chinês. Tem o QR Code também para baixar o app, tanto na Play Store quanto na Apple Store. Aqui mostra também o que vem na caixa. Do lado de cá não tem nada. Aqui nós temos apenas um selo do produto e aqui outro código. Vamos abrir então. Vem um manualzinho com instruções aqui, o e-mail para contatos, telefones. O manual em si, novamente em inglês e chinês. E ele que está muito bem embalado, vem aqui. Esse aqui na verdade não é a bateria, é o pezinho para fazer o suporte, para quando ele precisar ficar na posição ou mesmo para pegá-lo. Aqui está ele. Ele muito provavelmente vem sem carga, sem bateria. Vamos ver se tem alguma bateria nele. Ah não, ligou sim. Bem, esse é o conteúdo da caixa. Eu vou instalar o aplicativo para conectar, para poder fazer tudo. E em seguidinho eu já volto nesse vídeo fazendo os testes com ele já com tudo instalado e testando o funcionamento dele. E enquanto isso, já vai aproveitando e já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. E ative as notificações, porque em breve teremos umas novidades. Inclusive com a possibilidade de fazer alguns sorteios aqui no canal. Então ativem o sininho para receber essas notificações. Então, depois de abrirmos a caixa e vermos o que tem dentro, vamos falar particularmente dele. Do Xeon Smooth Q3. Tem alguns detalhes muito importantes quando vocês tirarem da caixa antes de ligarem. Nós vamos começar a falar disso agora e vou falar das funções que ele tem. Eu depois vou colocar algumas imagens feitas utilizando ele, com algumas funções. Infelizmente esse aqui não é meu e só deu tempo de eu fazer esse vídeo e eu vou já entregar. Porém, eu gostei tanto dele e das funções que eu vou comprar outro para mim. Então mais adiante eu farei vários vídeos utilizando ele. Mas vamos falar algumas coisas importantes sobre ele. Primeiro, quando vocês retirarem da caixa, a primeira coisa que tem que fazer é soltar essa trava, vejam bem, e subir até travar. Fez um barulhinho, não sei se deu para aparecer no microfone, e travar. Outra coisa muito importante é que ele vem travado nesse eixo. E se vocês ligarem, força muitos motores quando esse estiver travado. E isso pode estragar a durabilidade do gimbal em si. Então vocês precisam soltar ele aqui, ó, faz um estralinho. Ele tem, vou tentar mostrar aqui, ele tem essa travinha ali, ó, ele fica travado e vocês manualmente soltem. Agora ele estará pronto para ligar. Mas vamos falar dele em si. Ele é feito todo de um material muito bom, mas ele é particularmente um pouco mais leve que outros que eu já utilizei. Ele tem toda essa parte aqui metálica muito boa, ele é bem forte, bem resistente o material, ele tem um acabamento muito premium. Lembrando que ele chega a custar 1/3 do preço dos concorrentes deles. E ele tem as mesmas funções. Observando na parte da frente, nós vamos ver que ele tem esse stick aqui para fazer a movimentação. Ele tem o botão para iniciar ou terminar e retirar as fotos. E o botão que seleciona os modos de funcionamento, que ele pode ficar travado no sentido horizontal, ou ele pode movimentar apenas no sentido vertical ou somente no horizontal, ou faz a estabilização de tudo, ou ele acompanha o movimento de forma inteligente. Se eu começar a apontar para baixo, ele vai estabilizando e fazendo os vídeos para baixo. Depois aqui do lado nós temos o botão para o controle de zoom, para mais ou menos zoom. Atrás nós temos o botão de liga e desliga. Esse botão ele volta para a posição original, ele trava, ele estabiliza, segurando ele faz a estabilização e você pode
com 3 toques fazer a mudança para vertical ou horizontal, que são os formatos 9x16 ou 16x9. Então ele vai fazer tudo isso automático. Aí nesse lado nós temos a entrada USB tipo C para fazer o carregamento dele. Embaixo nós temos um suporte para colocar uma alça, caso vocês queiram, para evitar que ele caia, e o encaixe para botar o pezinho dele, que ele pode ficar estabilizado em pé. O material também dele é muito bom. Ou também, caso vocês forem fazer algum outro tipo de trabalho, ele pode ser preso num tripé. O que fica muito bom para usar as funções dele quando vocês forem fazer alguma gravação em algum lugar externo ou mesmo dentro do estúdio. Outra coisa muito importante são os botões de função. Tanto para zoom quanto a parte de iniciar o funcionamento dele, ele só vai funcionar se vocês estiverem utilizando no Zcam. Mesmo na versão gratuita do programa, vem muitas funções para edição de fotos e vídeos, e também para fazer live stream em alta resolução, em qualquer uma das plataformas. Esse modelo que eu comprei é a versão Standard. A única diferença para a outra, para a mais completa, é que ela não vem com uma case para transporte e um cartão, que libera por 1 ano as funções Pro do programa e da câmera. Ele é feito para celulares de até 260 gramas. Ele tem essas borrachas e pressiona bem. Câmeras até de 6, um pouco mais polegadas, ele acaba funcionando bem. O único cuidado que vocês têm é colocar ele o mais centralizado possível. Depois eu vou mostrar ele colocado. Pois assim ele mantém o mais equilíbrio possível de peso, evitando forçar o motor. Quanto menos vocês fizerem esforço no motor, mais tempo o gimbal de vocês vai durar. Se vocês quiserem usar a câmera nativa do celular ou alguma câmera especial que vocês colocar, a Google Câmera ou qualquer outra que vocês tenham e utilizem, ele vai funcionar também. A única diferença é que vocês vão ter que fazer o controle da câmera manualmente na tela do celular. As funções de movimentação dele, de estabilização vão funcionar, mas os botões de controle para início e fim e zoom não vão funcionar, então vocês têm que ter ciência disso. Ele também tem muitas funções nesse aplicativo que vocês podem selecionar para fazer. Outra coisa que só tem nos gimbals bem mais caros do que esse é essa luminária que ele tem aqui. Ela tem um botão que você segurando ela vai ligar ou desligar. Agora como ele está desligado não tem. Dando um toque nela ele vai mudando as 3 tipos de iluminação que tem e arrastando para frente ele vai aumentando ou diminuindo a potência dela. E mais, ela pode girar e você fazer tanto usando um sistema como selfie, como usando a câmera principal do celular para filmar o que está na frente. E não parece, mas ela é muito útil. Se vocês forem fazer um vlog ou estiverem filmando à noite em algum lugar, essa luzinha aqui faz uma diferença enorme no rosto de vocês. Pode ser decisivo para ter uma qualidade boa ou não nessa filmagem. Isso aqui tem nos lançamentos, em gimbals lançamentos que são muito mais caros que eles. E funciona muito bem, de excelente qualidade. Claro que ela usa a bateria do próprio gimbal, então vai diminuir um pouco o tempo de vida útil da bateria dele. Mas segundo o manual, ela pode durar até 15 horas de funcionamento, 14, 15 horas. O que é muito bom. Dificilmente vocês vão utilizar por mais tempo que isso. Basta manter carregado ou ter um power bank de reserva para, em caso de emergência, dar uma carga a mais nele. Então vamos falar de algumas funções que ele tem. No aplicativo você já pode selecionar algumas funções como o Rival Shot, que é aquela função que você vem filmando dos pés e vai subindo para a pessoa e depois vai seguindo ela. Ele já faz esse acompanhamento automático estabilizando. Tem o Follow Shot, que você selecionando isso, você clica no objeto que você quer seguir, você vai andando e ele vai seguindo o objeto marcado. Então, caso o objeto se desloque mais rápido do que vocês conseguiriam virar com a mão, o próprio gimbal vai girando e buscando sempre o foco naquele objeto. Tem a função de time-lapse também, que é aquela função que parece que você filma um ambiente e ele grava quadros daquilo lá e parece que passa tudo acelerado. Muitas câmeras de celular também já tem isso. Ele tem uma outra função muito bacana que é a Magic Clone. Você coloca ele no tripé ou no suporte no chão e você dá o comando para ele fazer 3 fotografias. Então você está no ambiente aberto ou dentro de algum lugar e o que ele faz? Ele dá o aviso, você se posiciona no canto esquerdo da sala ou do ambiente, ele tira uma foto, ele dá 5 segundos para você ir no meio ou o lugar que você escolher e ele tira uma nova foto. Daí você tem 5 segundos, você se posiciona no outro lado, ele gira também, ele vai sempre girando a câmera como se ele fosse fazer uma foto 360 graus e ele tira a terceira foto, depois ele une. Aí sai aquelas fotos que aparece o ambiente e aparece um clone de você. Você aparece nos 3 lugares da foto na mesma foto. É um sistema bem legal, uma função legal que dá para utilizar para várias coisas. Ele faz também a foto com 180 ou até 240 graus. Você bota ele no tripé, na paisagem que quer e programa. E ele faz sozinho aquela foto 360 graus. Sabe aquela que você vai girando com o celular e nunca fica perfeita porque você
acaba movimentando para baixo e para cima, com ele esse problema vai estar acabado. Você colocando ele fixo em algum lugar, apoiando ele, não mexendo, ele vai girando sozinho, vai fazendo a foto, sem aquela distorção de mexer na altura que a gente acaba sempre fazendo no manual. Ele tem aquele efeito de zoom dolly, que ele chama, que você foca, marca uma pessoa e você vai aproximando, mas ele faz a movimentação mais do fundo e a pessoa vai se mantendo no tamanho exato sempre. É uma função também bacana para alguns efeitos, para fazer alguns vídeos, algumas chamadas. Ele tem um controle por gestos também, você pode programar um gesto e ele vai fazer uma foto ou alguma coisa do gênero. Ele tem aquele stand shot que você programa e você faz aqueles efeitos que você pega do chão e ele dá um salto para uma posição onde você quer e vai filmando o movimento. Dá para fazer muitos efeitos legais com isso também. Infelizmente eu não vou poder fazer muitos testes nesse vídeo, mas compensa muito. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da loja que eu comprei. Ele até que foi rápido para ser importação e o preço dele estava muito bom. Agora eu vou deixar algumas imagens que eu fiz com ele, com alguns efeitos, do que ele consegue fazer, mas antes de assistir, não custa já ir deixando o seu like aí. Isso ajuda bastante o nosso canal também, tá? E se inscrevam e apertem os sininhos, porque eu tenho algumas novidades para vocês. Agora fiquem então com os vídeos feitos com ele. Se você já ficou até o final é porque você gostou. E se ainda não deixou o like, ó, não esqueça de deixar. O canal precisa bastante para poder crescer do seu like, do seu compartilhamento e da sua inscrição. Então, por favor, se você já tem esse gimbal, conhece ele e sabe de alguma outra função que eu acabei não falando aqui, por favor, deixe nos comentários. Valeu, obrigado por assistir. Até a próxima.